Bom, hoje nós vamos estudar três operações unitárias que, à primeira vista, parecem diferentes, mas que na prática compartilham a mesma base física, que é a interação entre sólidos e fluidos. Vamos falar de fluidização, transporte hidráulico e transporte pneumático, dentro do contexto da engenharia de alimentos. O nosso foco não será decorar definições, mas entender quando e por que cada uma dessas operações é usada na indústria. Então a ideia é sair daqui sabendo escolher a tecnologia certa a partir das características do alimento e do processo. O primeiro objetivo dessa aula é entender quando usar a fluidização, transporte hidráulico ou transporte pneumático na indústria de alimentos. Vamos focar menos na tecnologia em si e mais nas características do alimento e do processo que leva à escolha de cada operação. O segundo objetivo é perceber que essas operações não são independentes. Todas se baseiam no equilíbrio entre as forças que atuam sobre partículas sólidas em um fluido. E entender essa base física ajuda a evitar confusões e memorizações isoladas. E por fim, o objetivo é desenvolver um raciocínio de engenharia, sair da descrição teórica, né, e conseguir justificar escolhas tecnológicas. Então a ideia é que ao final vocês consigam explicar por que uma operação é adequada ou inadequada para um certo alimento. Então hoje nós vamos começar um conjunto de operações unitárias que aparecem junto nos livros, mas que na prática elas resolvem problemas bem diferentes. Na engenharia de alimentos, a pergunta nunca é qual operação é mais moderna. A pergunta correta é qual operação respeita melhor o alimento que eu tenho nas minhas mãos. Então nessa aula, antes de falar de equações, forças ou regime de escoamento, vamos responder a algo mais fundamental. Quando usar fluidização, transporte hidráulico ou transporte pneumático em processos de alimentos. E retoma a ideia de operação unitária com decisões físicas, não com problemas isolados. Então, na indústria de alimentos, essas três operações existem para resolver o mesmo problema geral, né? Como movimentar ou como tratar sólidos sem danificar o produto, mantendo a higiene e a eficiência do processo. Então a diferença não está no objetivo, está no tipo de sólido, no fluido que é disponível e no efeito que eu quero provocar nesse material. Então vamos pensar primeiro de forma prática. Se o sólido está em repouso, formando um leito, e eu quero que ele se comporte como se fosse um fluido, estou falando de fluidização. Aqui o bloco não é transportar para longe, é mobilizar, misturar, é aumentar contato térmico, né? Facilitar relações entre o ar e o produto, né? Ou seja, secagem, né? Vamos dizer assim, resfriamento também. Então agora, se o sólido já está úmido ou faz parte de uma polpa ou de uma suspensão alimentar, aí forçar a seria agressivo, né? Então o caminho natural é utilizar o transporte hidráulico. Então o próprio líquido do alimento vira o meio de transporte com menos impacto, menos atrito e maior compatibilidade sanitária. Por outro lado, se o sólido ele é seco, se o grão se é um grão, por exemplo, se ele também é particulado, né, não só o granular, como o açúcar, a farinha e os grãos, aí sim a gente precisa falar de transporte pneumático, né, porque ele é mais eficiente. Então o ar suspende as partículas e permite transporte rápido, fechado e com baixo risco de contaminação. Agora eu queria que vocês percebessem uma coisa importante. Ó. Essas operações elas não competem entre si. A escolha nasce das propriedades do alimento, não da tecnologia disponível. Então, antes de perguntar qual equação eu uso, o engenheiro precisa perguntar que tipo de sólido é esse alimento e como eu posso movimentá-lo sem destruí-lo. Então, essas operações se complementam porque os alimentos não se comportam todos da mesma forma. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide. Né? Nós vamos entender o que fisicamente acontece quando um sólido deixa de ficar parado e passa a se comportar como fluido. Né? E aí que vem a fluidização, né? Aí que ela começa de verdade. Então, hoje você não sai com fórmulas, né? Você sai com algo mais importante, que é um mapa mental da decisão. Você vai ver que fluidização, transporte hidráulico e transporte pneumático, eles existem porque os alimentos variam de umidade, fragilidade e forma física. Beleza? Então, no slide anterior, né, a gente decidiu quando que nós vamos usar cada operação. Né? Então, vamos entender por que elas funcionam. Né? Apesar de parecer tecnologias diferentes,
todas se apoiam na mesma espinha dorsal física, né? As forças que atuam sobre as partículas sólidas dentro de um fluido. Olhe para essa única partícula. Independente de ser grão, pó ou pellet, ela sempre está sujeita a 3 efeitos principais. O primeiro, o peso, né, que tenta puxar a partícula para baixo. O segundo é o empuxo, né, que é o efeito do fluido aliviando esse peso. E o terceiro é o arrasto, que é a força exercida pelo escoamento do fluido tentando carregar a partícula junto. Então, quando o peso aparente vence a partícula, ela deposita, né? É o caso da deposição no fundo de um equipamento ou de um duto mal dimensionado. Então, quando o arrasto equilibra o peso aparente, a partícula entra em suspensão. Ela não sobe nem desce, ela flutua no escoamento. E esse é o ponto-chave da fluidização. Agora, quando o arrasto supera o peso aparente, a história muda. A partícula não só se mantém suspensa, como passa a ser transportada ao longo do sistema. É isso que acontece no transporte pneumático e no transporte hidráulico. Repare numa coisa importante. Ó. A física não muda de uma operação para outra. O que muda é a intensidade relativa das forças. Por isso que a mesma partícula pode ser fácil de transportar na água e extremamente difícil de ser transportada no ar. Então, então sempre que você olhar para o sistema sólido-fluido, faça primeiro essa pergunta aqui. Ó. O fluido consegue ou não vencer o peso da partícula? Se você responder isso, o resto do problema começa a se organizar sozinho. Fluidização, suspensão e transporte são apenas estados diferentes do mesmo balanço de forças. No próximo slide nós vamos transformar esse raciocínio físico em um conceito quantitativo, né? Então, a velocidade mínima necessária para tirar o sólido do repouso e colocá-lo em suspensão. É aí que começam as curvas, os regimes e também começariam, nós não vamos tratar, né, mas as primeiras equações. Então, perfeito. Ó. Agora, a fluidização, né, o limite entre sólido parado e o sólido mobilizado é a função do slide que a gente está mostrando aqui, né, que é definir com precisão o que é fluidização e deixar claro que ela é um estado limite físico, né, não é um tipo de transporte. Então, esse slide fixa uma ideia chave na disciplina. Fluidização é a definição por equilíbrio de forças, não por movimento global do sólido. Até agora a gente falou de forças e de como elas decidem se o sólido deposita, suspende ou se ele é transportado. Agora vamos olhar com cuidado para um ponto muito específico desse aspecto. Antes da fluidização, o que nós temos é um leito fixo. As partículas estão em contato permanente. Elas se apoiam umas nas outras, o fluido passa, mas não consegue vencer o peso aparente do leito. Do ponto de vista mecânico, o sólido se comporta como uma figura rígida. À medida que a velocidade do fluido aumenta, o arraste cresce. Chega um ponto muito especial, o ponto em que o arrasto exercido pelo fluido se iguala ao peso aparente do leito. Esse ponto define a velocidade mínima de fluidização. Então aqui, a perda de carga atinge um valor crítico e o leito perde rigidez estrutural. Depois desse ponto, o leito entra em regime de fluidização e as partículas deixam de ter contato permanente e passam a ter mobilidade interna. O sólido borbulha, mistura e se rearranja. Mas atenção a algo que é bastante importante, bastante fundamental. Não há transporte axial significativo. Ou seja, o sólido se move localmente, mas não é carregado ao longo do equipamento. Por isso que a fluidização não é definida por deslocamento de sólido, mas por equilíbrio de forças. E o sólido deixa de ser estruturalmente sólido e passa a se comportar coletivamente como um fluido. Então, sempre que você estiver diante de um leito de partículas, lembre disso. A fluidização não é fazer o sólido andar, é fazer o sólido perder rigidez. Para fixar aqui uma frase, ó, fluidização é o ponto em que o sólido deixa de ser um bloco rígido, mas ainda não é transportado. No próximo slide a gente avança um passo além, né? Nós vamos responder a pergunta inevitável. O que acontece quando a velocidade continua aumentando e o sólido deixa de ser leito de uma vez? É aqui que começa de fato o transporte sólido-fluido. Então, nesse slide, a ideia é explicar o transporte hidráulico, né, como regime contínuo e mostrar que a variável crítica da operação é a velocidade, diretamente associada a riscos operacionais reais.
Então, esse slide vai fazer com que vocês saiam da física abstrata e entrem na lógica da operação industrial. Então, no slide anterior, o sólido começou a se mover internamente, né, mas ainda permanecia confinado no leito. Agora a gente dá um passo maior, né? O sólido ele deixa o leito e passa a ser transportado pelo líquido. A gente chama isso de transporte hidráulico, né? No transporte hidráulico, o líquido não serve só para soltar o sólido. Ele precisa carregar a partícula ao longo da tubulação, sem permitir que ela se deposite no fundo. Então aqui entra um conceito central, né? Quando a velocidade está abaixo do valor crítico, o arrasto não é suficiente. O sólido começa a depositar no fundo do tubo. E do ponto de vista operacional, isso significa uma coisa: ó, quando a velocidade está próxima do valor crítico, o sistema entra em uma zona muito perigosa, né? As partículas até suspendem mais de forma que é instável, né? Parte deposita e parte volta a se mover. E o resultado é um acúmulo intermitente que dificulta o controle e favorece falhas ao longo do tempo. Somente quando a velocidade está acima do valor crítico, o que o transporte se torna realmente contínuo. E as partículas, elas acompanham o escoamento. Não há deposição significativa, mas surge outro efeito importante. Então, no transporte hidráulico, não existe escolha perfeita. A velocidade baixa demais leva a deposição e entupimento. Velocidade alta demais aumenta muito o consumo de energia e o desgaste do sistema. E o papel do engenheiro é operar acima do crítico, mas sem exagero. Então, sempre que você pensar em transporte hidráulico, lembre disso. Não é só fazer o sólido andar, é evitar que ele pare no lugar errado. Ou seja, o transporte hidráulico exige velocidade suficiente para evitar deposição, mas não tão alta a ponto de tornar o processo ineficiente. No próximo slide, nós vamos repetir esse raciocínio, mas agora trocando o líquido por gás, o que muda quando o meio contínuo, né, que é o ar. E por que os riscos são diferentes no transporte pneumático? É isso que a gente vai ver nesse próximo slide agora. Então, como eu falei para vocês, né, nesse slide a gente vai falar que o transporte pneumático, né, ele é como o regime mais exigente do ponto de vista físico, né? Ele é o regime mais exigente fisicamente, né? Porque ocorre sem empuxo relevante, né? E ele depende quase que exclusivamente do arrasto aerodinâmico. Então, a ideia aqui é que vocês entendam por que ar e água não são a mesma coisa mais leve, vamos dizer assim. Então, até agora, o líquido sempre ajudou, né? O transporte hidráulico, além do arrasto, o empuxo reduzia o peso aparente do sólido. Agora, esse apoio desaparece quando a gente fala aqui de transporte pneumático, né? Porque o gás ele trabalha praticamente sozinho. Então, quando o meio contínuo é o ar, o empuxo é muito pequeno. Isso significa que, para vencer o peso da partícula, o sistema precisa gerar muito mais arrasto, né? E como se aumenta o arrasto, né? A gente aumenta o arrasto, aumentando a velocidade do fluido, né? Do gás. Então, por isso que as velocidades no transporte pneumático elas são significativamente maiores do que em transporte hidráulico, né? Então, observe o grão, né? No transporte hidráulico, existe uma faixa relativamente confortável de operação, né? De operação estável. No transporte pneumático, a curva se desloca para a direita. O intervalo seguro ocorre apenas com velocidades mais altas. Isso explica 3 consequências diretas, né? Que é mais consumo de energia, mais desgaste da partícula e maior sensibilidade a variações do sólido. É por isso que o transporte pneumático funciona melhor com sólidos. Esses sólidos precisam estar secos, leves e pouco coesivos, né? Então, quando o sólido é úmido ou ele tende a aglomerar, os riscos de deposição e instabilidade aumenta de maneira muito rápida, ele aumenta muito rapidamente. E apesar disso, o transporte pneumático tem vantagens que são decisivas, né? Linhas fechadas, alto padrão sanitário, facilidade de automação. Então, por isso que ele domina o manuseio de pós e de farinhas, né, na indústria de alimentos. Então, ele serve, por exemplo, para leite em pó. Beleza? Então, sempre que você ouvir transporte pneumático, lembre disso. Não é o mais simples, mas é o fisicamente mais exigente. E para a gente sintetizar, para a gente dar uma fechada aqui, quero dizer para vocês que no transporte pneumático o gás precisa vencer sozinho o peso do sólido, exigindo alta velocidade e maior consumo energético. No próximo slide, né, a gente junta tudo isso, que é fluidização, transporte hidráulico e transporte pneumático, né, e vê quando escolher cada um, quais critérios quais critérios realmente mandam nessa decisão. E aí a gente começa a fechar o raciocínio da engenharia. Então, pessoal, a ideia desse slide,
vamos comparar, criticar e consolidar, né? E esse bloco ele coloca lado a lado a fluidização, o transporte hidráulico e o transporte pneumático. E explica os limites físicos, as janelas operacionais e as falhas possíveis, né? Então, a ideia aqui é deixar de pensar em conteúdo, né, e passar a pensar como que o engenheiro toma a decisão. Então, até aqui, a gente estudou cada operação separadamente, né? Então, agora é hora de fazer o que a engenharia realmente exige de verdade, né? Que é comparar e escolher. E nenhuma dessas operações é universal. Todas funcionam muito bem dentro de certos limites e falham fora deles. Começando pela fluidização. Ela funciona muito bem quando o objetivo é mistura intensa, troca térmica ou secagem. Mas ela falha sempre que se esperar um transporte axial. E se o processo exige levar o sólido de um ponto para o outro, a fluidização não resolve porque o sólido não sai do lugar. O transporte hidráulico, o cenário muda. Ele funciona muito bem para polpa, para suspensão de sólido líquido, né? O líquido protege o produto e facilita a requisitos sanitários. Mas ele falha miseravelmente quando há pouca água disponível, né? Ou quando as partículas são muito grandes, né? Então, nesse caso, a velocidade necessária cresce demais e o sistema se torna inviável, né? Agora, quando a gente fala de transporte pneumático, ele funciona muito bem para pós secos, né? Para linhas fechadas, limpas, né? Alimentos leves. Por isso que ele domina farinha, açúcar, ingredientes que são secos, né? Mas ele falha rapidamente com sólidos úmidos, como, por exemplo, chocolate. Que muitas vezes são coesivos, são frágeis. Frágeis não, mas eles podem falhar também com alimentos que são frágeis, né? Então, aqui, a falta no transporte pneumático, a falta de empuxo, ele tem um preço, né? Que é em forma de desgaste, deposição e também em alto consumo de energia. Agora eu queria que vocês observassem um padrão que é muito importante, né? As falhas não são aleatórias. Elas são consequência direta dos limites físicos que a gente viu desde um dos slides passados, né? Então, quando se força uma operação fora da sua janela operacional, o problema não é de cálculo, né? É de escolha de processo. Então, sempre que um processo falhar, antes de mexer em equações, a gente precisa fazer a pergunta, né? Essa operação faz sentido com o alimento que eu quero operar, vamos dizer assim? Na maioria das vezes, a resposta já está ali. Ou seja, não existe operação unitária perfeita. Existe operação unitária que é adequada para o produto. Com isso, a gente fecha o ciclo, né? Forças, fluidização, transporte hidráulico, transporte pneumático. Beleza? Esse slide aqui agora, vamos falar de critérios práticos de decisão. Como escolher a operação unitária certa. Então, pessoal, concluir, integrar e orientar decisões, né? Essa parte da aula, a gente tenta transformar todo o percurso conceitual em um roteiro mental de escolha, né? Do tipo de engenheiro, do tipo que o engenheiro realmente usa na prática. Depois disso tudo, né? Chega a seguinte pergunta: como eu escolho a operação unitária certa? A resposta não começa com fórmula, ela começa com pergunta certa, né? Primeira pergunta, e talvez a mais importante: esse produto é úmido ou seco? Se ele já é úmido ou faz parte de uma polpa ou suspensão, por que forçar ar? Então, nesse caso, o transporte hidráulico já nasce como candidato natural. Se o produto é seco, a pergunta muda. Esse produto tolera altas velocidades ou ele é frágil, coesivo e sensível ao impacto? Se for frágil ou úmido, vale mesmo insistir em transporte pneumático? Ou isso só vai gerar quebra de partícula, deposição e dor de cabeça operacional? Então aqui muitas opções já são descartadas, sem nenhum cálculo. Outra pergunta inevitável: o processo exige linha fechada e alto padrão sanitário? Se sim, o transporte pneumático ganha ponto. Mas aí vem a próxima: o custo energético disso é aceitável para o processo? Porque não adianta resolver higiene criando um sistema energeticamente inviável. E por fim, a pergunta que resume tudo: estou escolhendo essa operação porque ela é adequada ao alimento ou porque é a que eu tenho disponível? Essa diferença separa projeto bem feito de improviso caro. Então, quando você segue essa sequência de perguntas, muitas escolhas se tornam óbvias. E o cálculo, quando vem, serve para confirmar, mas não para salvar uma decisão ruim. Então, se você sair daqui com a única ideia, que essa ideia seja: a engenharia começa com boas perguntas, as equações vêm depois. Ou seja, escolher a operação unitária certa é respeitar o alimento,
o processo e os limites físicos antes da gente começar a fazer cálculo. Com isso, a gente fecha o ciclo completo. Quando usar, por que funciona, onde que falha, como escolher. No próximo slide, né, essas decisões vão virar modelos, correlações e dimensionamento. Mas agora você já sabe pensar como engenheiro antes de virar calculista. Tá certo? Vamos aqui para o último slide da nossa aula. Então, pessoal, a ideia aqui é concluir, integrar e consolidar a aula como uma visão unificadora, né, mostrando que a fluidização, o transporte hidráulico e o transporte pneumático são manifestações contínuas do mesmo fenômeno físico. Eles não são assuntos desconectados. Beleza? Então, ó, tudo que nós vimos nessa aula descreve o mesmo sólido. O que muda não é o sólido. O que muda não é o objetivo. O que muda é o fluido e o nível de energia imposto no sistema. Então, quando a energia é baixa, o sólido permanece em repouso. E quando a gente aumenta a energia, o sólido perde rigidez e entra em fluidização. Aumentando mais, ele passa a ser transportado pelo líquido. E em níveis ainda mais altos, né, o gás assume o papel do fluido transportador. Não são três histórias diferentes, são capítulos da mesma história física. E é por isso que uma frase precisa ficar muito clara. A física vem antes da tecnologia. E quando essa ordem se inverte, o resultado não é surpresa. É falha previsível, é entupimento previsível, é desgaste previsível, é consumo energético previsível. E aqui vai talvez a frase mais importante da aula. A engenharia começa no produto, não na equação. A equação refina, a equação confirma, mas a escolha certa nasce do entendimento físico. E também nasce das características do alimento. Então, se você levar isso com você, não só para essa disciplina, mas para a engenharia como um todo, você já saiu na frente. Então, por que escolher bem o processo é sempre mais barato do que consertar uma escolha ruim. Então, pessoal, fluidização, transporte hidráulico e transporte pneumático não competem entre si. Eles descrevem o mesmo fenômeno sob níveis crescentes de energia. Com isso, fechamos essa aula, né? Tá certo? E se tivéssemos mais tempo, né, a gente ia pegar essa base conceitual e transformar em modelos, né, em correlações, em dimensionamentos, né? Mas agora a gente tem pelo menos o essencial, né, que é o critério físico para decidir antes de calcular. Tá certo? Então, estudem os capítulos 17, 18 e 19 e qualquer coisa, só gritar. Um abraço.